Ó, o BitBoost aí deu 5 euros aí, obrigado BitBoost. Ele falou que Sugar Town, que é um jogo da Zynga Games, tá trazendo muita novidade no mercado de NFTs. Eu tenho olhado para isso de novo, Gustavo. Até fiz, acho que uma leitura de tese numa live de membros há um mês atrás aproximadamente. O Dep Radar emitiu um relatório apontando para a volta de atividade em alguns jogos que estavam parados há muito tempo, que fizeram sucesso lá entre 20 e 21, né, ligados a NFTs, e que estavam voltando a ter crescimento nas suas atividades. E também tem um site que chama Data Roof, ou é Roof Data, não lembro se é uma coisa ou outra, que mostra quais são os projetos que receberam investimento nos últimos meses, né? E apontando para um crescimento na volta dos investimentos em jogos ligados ao Web3 e que, de alguma maneira, tem algum tipo de conexão com AI, com inteligência artificial. Então, parece haver uma certa fome das VCs por jogos de um Web3 que tem algum tipo de relação com AI. Se eu não estou enganado, foi no mês de julho ou agosto, acho que foi julho, que a gente teve um investimento mensal de 297 milhões de dólares em jogos ligados ao Web3, né? E aí eu estou falando de jogos porque tem a ver com NFT, porque gira em torno de NFTs, que são assets de jogos. E desses 297 milhões de dólares, mais de 70% foram investidos em 2 negócios que se propõem a ser infraestrutura para jogos, uma infraestrutura que utiliza a tecnologia de inteligência artificial para melhorar a experiência do jogador. Naquele mês, especificamente, esses 2 projetos, eles faziam a mesma coisa. O que eles fazem? Vocês sabem essas lives de NPC que viraram onda aí nas últimas 2 semanas, que é um negócio ridículo de ver assim, a degradação da humanidade sendo acompanhada em tempo real, né? Que é aquela coisa de o cara ficar ali na frente do TikTok fazendo um movimento fixo e reagindo ao que as pessoas que estão assistindo a live e fazem doação fazem. Esse NPC é um personagem, é um personagem dentro de um jogo que tem aquela resposta limitada às interações que o jogador efetivamente faz. Quando eu jogo, por exemplo, um Mario Kart com o meu filho e eu jogo contra o computador se porta de uma maneira previsível e limitada. O que essas 2 empresas que receberam investimento em julho fazem? Elas permitem que esses personagens, que são a máquina, tenham reajam de uma maneira diferente, de acordo com o input que eu, jogador, dou a eles. Então, eles não têm mais um comportamento previsível e limitado. O comportamento desses personagens agora ele pode ser ilimitado graças à inteligência artificial que reage de acordo com o input que eu, jogador, efetivamente dou. Então, desses 297 milhões de dólares investidos em jogos com ligação em Web3, 70% foram em infraestrutura que utiliza inteligência artificial para tornar a experiência do jogador melhor graças à utilização de inteligência artificial na resposta desses personagens que são a máquina. Olha só que coisa louca. E o que eu quero dizer com isso, né? Putz, João, mas o que isso tem a ver com NFTs valerem zero? Tu percebe que existe um investimento para que esses jogos tenham uma evolução do ponto de vista de ser realmente algo interessante para o jogador. E os assets desses jogos são todos NFTs. Ou seja, a gente teve... Nós tivemos jogos nos últimos 3, 4 anos que eram aqueles click to earn, né? Tu clicava para tu ganhar, os jogos não eram interessantes efetivamente. A gente questionou sempre, né? Será que esse jogo aqui ainda vai ter gente jogando quando o mercado estiver frio? O Axie Infinity, né? Exato. Eu sempre questionei isso, eu sempre vi a possibilidade... É um jogo chato, né? Sempre foi chato, né, cara? Eu sou suspeito porque eu não gosto de jogo de carta. Eu acho o jogo de carta chato. O Axie Infinity era um jogo de carta. Mas ainda assim, o questionamento sempre existiu, né? Será que isso aqui vai ter atividade ainda quando o mercado estiver desaquecido? E a resposta está aí, né? Então a gente precisa realmente de jogos, efetivamente, que sejam jogos que as pessoas queiram jogar
para ultrapassarem esses momentos, como o momento que a gente está passando aí, 2 anos já quase de bear. E eu acho que eles têm soluções que vão tentar ser efetivamente jogos agradáveis aos jogadores, sacou? E os assets desses jogos vão ser NFTs. Então, apesar de a gente ter nesse momento NFTs com baixíssima atividade, eu acho que isso é parte da evolução, sabe, desse mercado. O Lontra até comentou aqui, a abundância de dinheiro terminou e os projetos terão que ser mais eficientes, assim como as empresas que sobreviveram, por exemplo, à pandemia. Isso são ciclos que fortalecem o mercado como um todo. Eu acho que com NFT não é diferente. Certinho. Não, em abundância de dinheiro, você tem um monte de gente fazendo besteira com dinheiro. Com dinheiro. Sobra muito dinheiro, você acaba investindo em coisa fácil, vai fácil, né, Gustavo? Exato. É um pouco isso. Sobre esse comentário, eu até notei algumas coisas aqui para não te cortar enquanto você estava falando. Life NPC. Cara, fiquei sabendo essa história e fui falar com meus 2 filhos, né? Tem um filho de 16 e um menino de 14. Pô, pai, isso aí é um absurdo. A menina não viu lá o negócio no TikTok, não sei o que lá. Eu falei, eu sabia que tinha muita gente ganhando dinheiro com isso? Não. Falei, pois tem gente ganhando dinheiro com isso. Eu falei, caraca, não sei o que lá tal. Os meninos, assim, tirando sarro, eles não entraram nessa onda, né? Então, assim, acharam, mas já sabiam o que era. Claro. Né? Já tinham visto, etc. Invadiu o TikTok esse negócio. Puta negócio de uma vergonha, tal, etc. Mas ele falou assim, mas tem um monte de gente fazendo, eles comentaram. Uhum. Tá? Eu tinha uma discussão com meu filho há um tempão atrás sobre esse negócio de NPC, porque NPC, ele começava a chamar, esse jogador, jogando basquete, esse jogador aqui é um NPC. Tipo, é ruim, né? Então, assim, aquele um jogador que não joga, né? Então, NPC, você não pode chamar teu amigo assim, não sei o que lá, essa discussão toda. E aí, eu não jogo pouco jogo de computador, mas meu filho joga muito Fortnite. E eu sempre fico com ele brincando, eu fico dando pitaco no Fortnite dele, etc. E o Fortnite tem os bots do Fortnite lá também, que são as coisas. Cara, ele conversando com ele, assim, dos últimos tempos, ele mesmo comentando, pô, esses bots agora dessa versão nova estão muito melhores. Então, assim, é um pouco desse movimento de AI que você tá colocando, de que esses NPCs ou bots, ou essas coisas de joguinhos que não são jogadores mesmos, estão começando a ficar melhores, estão começando a ficar reagindo a cada jogador. Exato. Então, assim, isso aqui vai mudar muito, acho que a parte de jogo para frente. Exato. Porque você vai poder jogar você contra um computador, contra um bot, contra que não vai ser o NPC, né? Mas contra um bot aqui que vai ser muito bom. Acho que esse é um ponto interessante em relação a essa junção de AI, um pouco do que você estava fazendo. Em relação a NFTs, etc., e jogos em Web3, acho que o grande ponto você matou. Acho que não tem jogo bom ainda. Né? Então, assim, não adianta você bater um play to earn, alguma coisa, com um jogo horrível. A galera até vai um pouco para ganhar dinheiro, etc., depois some. Né? Então, assim, porque você não fica sustentável. Acho que ainda está faltando. Tinha aquela Star Atlas também, que parecia ser um negócio gigante, né, em termos de... eu lembro a primeira vez que eu vi o trailer deles, eu falei, caraca, que animal que vai ser esse jogo, né? O trailer animal, etc., mas até onde eu vi, ainda não saiu muito ali do estaleiro, né? Acho que eles ainda estão arrumando o negócio. Então, assim, eu acho que assim, não adianta você querer fazer NFT num jogo ruim. Não adianta nada. Então, assim, primeiro tem que arrumar um jogo bom. E essas caras novos de game, acho que esses caras novos, eu quero dizer, essas grandes empresas de game, os caras não são bobos. Eles estão analisando e estão entrando tanto em AI, como também já testando essa parte de NFTs, né? Você já viu algumas caras comprando uns, ou ajustando, ou vendo nesse sentido. Então, assim, acho que é um movimento que vai fazer... vai ficar muito grande, eu diria além, cara, porque a gente fala muito de game com diversão, né? Eu coloco o game como gamificação, né? Nesse sentido. Então, assim, não só o jogo de diversão, mas o mecanismo, utilizar o mecanismo de game para várias coisas, inclusive educação. Né? Então, assim, tem muitos projetos e muita coisa legal aí que dá para ver, e game, NFT, AI, etc., são coisas que ajudam muito nisso daí.